Um CEO negro foi expulso de um hotel de luxo. 20 minutos depois, ele demitiu todos no local. A humilhação pública transformou-se rapidamente em uma lição de poder que ninguém naquele estabelecimento jamais esqueceria. O que começou como mais um caso de discriminação acabaria revelando uma reviravolta que deixaria todos de queixo caído. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O táxi parou diante da fachada imponente do Hotel Majestade. Elias Barbosa desceu com movimentos calculados, ajustando discretamente o paletó de corte impecável. O porteiro, concentrado em auxiliar um casal de estrangeiros com malas de grife, sequer notou sua presença. Elias pegou sua única mala de mão e atravessou as portas giratórias por conta própria, sem demonstrar qualquer incômodo com a falta de atenção. O saguão resplandecia em mármore e cristal. Lustres monumentais derramavam luz dourada sobre móveis de design exclusivo. Elias observou o ambiente com olhar analítico, notando cada detalhe da propriedade que, embora poucos soubessem, pertencia à sua holding. Caminhou com passos firmes até a recepção, onde 3 funcionários atendiam outros hóspedes com sorrisos largos e reverências sutis. Quando finalmente chegou sua vez, o empresário colocou sua pequena mala ao lado dos pés e apresentou seu documento de identidade junto com o código da reserva em seu celular. A recepcionista olhou rapidamente para os dados e, com um gesto quase imperceptível, chamou o gerente. Gregório Mendes aproximou-se com postura rígida. Alto, de cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, examinava Elias de cima a baixo sem disfarçar o estranhamento. O gerente pegou os documentos com as pontas dos dedos, como se pudessem estar contaminados. "Há algum problema com minha reserva?" perguntou Elias, mantendo o tom educado. "Estamos verificando, senhor", respondeu Gregório secamente, digitando algo no terminal. Seus olhos iam do documento para o rosto de Elias repetidamente. "Esta reserva é para a suíte executiva. Tem certeza que não houve engano?" Alguns hóspedes no lobby começaram a observar a cena. Uma senhora idosa ajustou os óculos para ver melhor o que acontecia, enquanto um grupo de executivos diminuiu o volume da conversa. "Não há engano", afirmou Elias calmamente. "A reserva foi feita há 3 semanas. Gregório franziu o senho, examinando a tela com desconfiança crescente. Seus dedos tamborilavam no balcão de mármore enquanto murmurava algo para a recepcionista ao lado. "Senhor Barbosa, se é que este é realmente seu nome", disse o gerente, baixando a voz. "Precisamos verificar melhor esta situação. Temos protocolos rigorosos de segurança. Compreende, não?" O ambiente luxuoso, antes acolhedor, transformava-se em palco de tensão. Elias permaneceu impassível. Apenas um leve movimento em sua mandíbula denunciava seu desconforto. Os olhares curiosos e preconceituosos dos presentes pesavam sobre seus ombros, mas o empresário mantinha a dignidade intacta, como fizera durante toda sua trajetória profissional. Gregório Mendes segurou os documentos de Elias entre os dedos como se fossem algo contaminado. Seus olhos estreitaram-se enquanto examinava cada detalhe do RG e do comprovante de reserva. "Senhor, há claramente um engano aqui", disse o gerente, elevando propositalmente o tom de voz. "Estas credenciais não parecem autênticas. Temos protocolos rigorosos de segurança no Hotel Majestade." Elias Barbosa permaneceu impassível, apenas arqueando levemente a sobrancelha. O empresário ajustou discretamente o punho da camisa, enquanto observava o gerente fazer um gesto sutil para um dos funcionários da recepção. "Posso garantir que não há engano algum", respondeu Elias, com voz controlada. "Minha reserva foi confirmada há 3 dias. Gregório deu uma risada curta e desdenhosa. "Um homem como você hospedado na suíte presidencial? Improvável. Provavelmente conseguiu esses documentos de forma questionável." O lobby, antes preenchido apenas com o burburinho habitual de hóspedes e funcionários, agora silenciava gradualmente. Olhares curiosos convergiam para o balcão da recepção. Uma senhora idosa parou seu caminho em direção aos elevadores, observando a cena com atenção.
Estou pedindo educadamente que se retire, continuou o gerente, devolvendo os documentos com um empurrão sobre o balcão. Ou serei forçado a tomar medidas mais sérias. Elias recolheu calmamente seus documentos, guardando-os no bolso interno do paletó. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas uma observação atenta e calculada de cada movimento, cada palavra, cada gesto de Gregório. Você está me pedindo para sair porque acredita que estou cometendo fraude ou por outro motivo? Perguntou Elias, sua voz calma contrastando com a tensão crescente. O gerente fez um gesto brusco, chamando 2 seguranças que se aproximaram rapidamente. Os homens uniformizados postaram-se ao lado do balcão com expressões sérias e braços cruzados. Não toleramos tentativas de golpe em nosso estabelecimento, declarou Gregório, agora com a confiança renovada pela presença dos seguranças. Você tem 2 minutos para sair voluntariamente ou chamarei a polícia. O constrangimento era palpável. Alguns hóspedes desviavam o olhar. Outros observavam com desaprovação evidente. Elias permanecia em silêncio, sua mala de mão ainda ao lado do corpo, o olhar fixo no gerente. Não havia súplica em seus olhos, nem raiva, apenas uma observação meticulosa, como quem memoriza cada detalhe de um momento que sabe ser decisivo. Os seguranças deram um passo à frente, prontos para escoltar o visitante para fora. Elias não recuou, mas também não resistiu. Seu silêncio parecia mais eloquente que qualquer protesto. Do sofá de couro no saguão do Hotel Majestade, Dona Lúcia Gonçalves observava a cena com olhos atentos, que 68 anos de vida haviam tornado perspicazes. Enquanto ajustava os óculos de armação dourada, sua mão direita deslizou discretamente para dentro da bolsa, retirando o smartphone com cuidado. Com movimentos calculados, a senhora começou a filmar o confronto, mantendo o dispositivo parcialmente escondido entre as dobras de seu casaco. É um absurdo o que estão fazendo com aquele homem, sussurrou para a jovem sentada ao seu lado, uma influenciadora que aguardava o check-in. Típico caso de racismo estrutural, respondeu a jovem, balançando a cabeça em desaprovação. Veja como o gerente nem sequer olha nos olhos dele. Próximo a elas, um grupo de executivos discutia em voz baixa, divididos entre a indignação e o constrangimento. Um deles, de terno cinza, murmurou algo sobre não se meter, enquanto o outro argumentava que deveriam intervir. A maioria, porém, apenas observava, com aquela hesitação típica de quem reconhece a injustiça, mas teme as consequências de confrontá-la. No balcão de mármore polido, Helena Jun digitava nervosamente no terminal. A jovem concierge de ascendência asiática havia localizado a reserva de Elias Barbosa no sistema. Estava tudo em ordem como ela suspeitava. O nome constava com status VIP, algo que Gregório parecia deliberadamente ignorar. Helena mordeu o lábio inferior, dividida entre o dever profissional e o medo de desafiar seu superior. Senhor Mendes, ela tentou, com voz quase inaudível, a reserva está confirmada no sistema. O gerente lançou-lhe um olhar cortante que a fez recuar. Helena baixou os olhos para o monitor, sentindo o peso da cumplicidade forçada. Seus dedos pairavam sobre o teclado, tremendo levemente. Dona Lúcia, percebendo o desconforto da funcionária, aproximou-se discretamente do balcão, ainda filmando. A senhora notou como Elias mantinha a postura ereta, digna, enquanto Gregório gesticulava cada vez mais agitado. O contraste entre a serenidade de um e o descontrole do outro não passava despercebido aos observadores mais atentos. "Tô registrando tudo", Dona Lúcia murmurou para Helena, mostrando rapidamente o celular. "Isso não vai ficar assim." A concierge assentiu quase imperceptivelmente, grata pela intervenção da hóspede. No sistema, o nome de Elias Barbosa piscava em destaque, junto com informações que, se reveladas naquele momento, mudariam completamente o rumo daquela manhã. Helena olhou novamente para o homem sendo humilhado e, pela primeira vez, considerou seriamente arriscar seu emprego pela verdade. A dignidade de Elias Barbosa permaneceu inabalável enquanto o constrangimento se desenrolava no saguão luxuoso do Hotel Majestade. Apesar do tratamento humilhante, ele mantinha uma expressão serena, que contrastava com o nervosismo crescente ao seu redor. Não havia raiva em seus olhos. Apenas uma observação meticulosa de cada reação,
cada palavra sussurrada, cada olhar de desconforto que os funcionários trocavam entre si. Gregório gesticulava de forma exagerada, sua voz ecoando pelo mármore polido enquanto convocava os seguranças com um aceno imperioso. O empresário notou como alguns hóspedes desviavam o olhar, enquanto outros observavam a cena com indiscreto interesse. Uma senhora de idade, que ele depois saberia ser Dona Lúcia, o encarava com um misto de indignação e solidariedade. Na recepção, Helena mordiscava o lábio inferior, visivelmente desconfortável com a situação. A jovem concierge parecia dividida entre o dever profissional e sua consciência moral, seus dedos tamborilando nervosamente sobre o terminal de atendimento. Os dois seguranças se aproximavam agora, seus passos pesados ecoando pelo saguão. Um deles, mais corpulento, já estendia a mão em direção ao braço de Elias. Foi neste momento que o empresário, com um movimento sutil, deslizou a mão para o bolso do paletó e retirou seu smartphone. Sem pronunciar uma palavra, seus dedos deslizaram pela tela com precisão. 3 toques discretos foram suficientes para ativar Carla, a assistente virtual desenvolvida por sua própria empresa. O comando silencioso iniciou um protocolo que poucos ali poderiam imaginar. Nenhum som saiu do dispositivo, mas o sistema já começava a trabalhar. O que ninguém percebia, enquanto o gerente continuava sua demonstração pública de autoridade, era que cada segundo de humilhação estava sendo registrado, cada palavra discriminatória catalogada, cada violação de protocolo documentada. A tecnologia trabalhava invisível, assim como o poder real de Elias permanecia oculto sob sua aparência discreta. Um dos seguranças tocou seu ombro, sugerindo que se retirasse sem causar problemas. Elias apenas assentiu, guardando o celular no bolso. Seu silêncio não era submissão, era a calma calculada de quem já havia colocado em movimento forças muito maiores do que aquelas que tentavam expulsá-lo. Enquanto caminhava em direção à saída, acompanhado pelos seguranças, o empresário mantinha o mesmo passo tranquilo com que havia entrado. A diferença é que agora, invisível para todos, uma engrenagem de consequências começava a girar. Em 20 minutos, aquele mesmo saguão testemunharia uma reviravolta que ninguém, exceto Elias, poderia prever. Enquanto os seguranças se aproximavam com passos pesados, Elias Barbosa tocou discretamente no bolso de seu paletó. Com um movimento quase imperceptível, desbloqueou seu smartphone e ativou Carla com um comando de voz sussurrado. A assistente virtual, desenvolvida especificamente para Barbosa Participações, respondeu com uma vibração sutil, confirmando o início do protocolo 5. Em segundos, a inteligência artificial começou a registrar cada palavra dita no saguão, capturando não apenas o áudio ambiente, mas também acessando as câmeras de segurança do hotel. O sistema de reservas, ironicamente criado pela própria empresa de Elias, iniciou uma varredura completa, cruzando dados de hospedagem com registros de comportamento dos funcionários. O empresário permaneceu impassível, observando como o gerente gesticulava furiosamente para os seguranças. Sua expressão serena contrastava com o caos que se formava. Carla trabalhava silenciosamente, enviando relatórios em tempo real para a sede da holding no Itaim Bibi, onde executivos começavam a receber alertas de irregularidade. No balcão da recepção, Helena Jun franziu a testa ao notar uma notificação piscando na tela do terminal. Auditoria de conduta iniciada, protocolo 5. A jovem concierge sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em 4 anos trabalhando ali, jamais tinha visto aquele código. Seu olhar encontrou de Elias por um breve momento, e algo na postura dele a fez hesitar. Gregório Mendes continuava sua performance autoritária, agora apontando para a saída, enquanto elevava ainda mais o tom de voz. Não percebeu quando o sistema começou a rastrear seu histórico de atendimentos, revelando um padrão consistente de tratamento diferenciado baseado na aparência dos hóspedes. Helena mordeu o lábio inferior, dividida entre a lealdade ao chefe imediato e o que seu senso de justiça gritava. O terminal agora exibia dados que confirmavam a reserva legítima do homem sendo humilhado publicamente. A concierge olhou para os outros funcionários, todos fingindo não ver o que acontecia,
E então para Dona Lúcia, que continuava filmando discretamente. A decisão pesava como chumbo. Intervir significaria desafiar abertamente Gregório, colocando seu emprego em risco. Silenciar seria compactuar com a injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. O dedo de Helena pairou sobre o botão de confirmação da reserva, enquanto Carla continuava sua auditoria implacável, documentando cada segundo daquele momento decisivo. Em seu bolso, o dispositivo de Elias vibrou novamente. A primeira fase do protocolo estava concluída. Agora, bastava esperar. Gregório gesticulava furiosamente para os 2 seguranças uniformizados que se aproximavam pelo saguão reluzente. Removam este indivíduo imediatamente. Ele está perturbando nossos hóspedes, ordenou, mantendo um tom falsamente profissional enquanto apontava para Elias Barbosa. Foi nesse momento que Helena Jun, a jovem concierge, sentiu seu coração acelerar. Suas mãos tremiam levemente sobre o teclado do terminal de atendimento. Ela havia verificado 3 vezes a reserva e sabia que estava tudo em ordem. O conflito interno entre preservar seu emprego e fazer o correto atingiu seu ápice. Sr. Mendes, ela disse em voz baixa, quase inaudível. Depois, respirando fundo, repetiu mais firmemente. A reserva do Sr. Barbosa está correta no sistema. Ele é um cliente VIP. O gerente virou-se bruscamente, seu rosto contorcido em irritação. Não se meta nisso, Helena. Você não entende o que está acontecendo aqui. Mas era tarde demais. O sistema de segurança digital do hotel, desenvolvido pela própria Barbosa Participações, já havia registrado a discrepância e enviado um alerta automático para o escritório central. No terminal, uma pequena notificação piscava em vermelho. Conflito de autenticação detectado. Enquanto isso, a quilômetros dali, no departamento de TI da holding, Daniel Cho observava atentamente sua tela. O jovem estagiário tinha acesso aos logs do sistema e notou algo estranho. Alguém havia modificado manualmente o status da reserva de Elias minutos antes de sua chegada, alterando sua classificação de proprietário para pendente de verificação. Daniel ajustou seus óculos, analisando meticulosamente cada entrada no registro. Não era a primeira vez que notava padrões suspeitos. Certas reservas de pessoas com sobrenomes estrangeiros ou fotos de perfil de pessoas negras frequentemente sofriam verificações adicionais que não constavam no protocolo oficial. Isso não pode continuar, murmurou para si mesmo. Com determinação, o estagiário ativou o protocolo de recuperação de dados e restaurou as configurações originais. Em seguida, enviou um relatório detalhado para Rebecca Langston, anexando evidências de manipulações anteriores. De volta ao hotel, Elias permanecia impassível, observando cada movimento com atenção calculada. Seu silêncio não era passividade, mas estratégia. Através de seu smartphone, ele recebia atualizações em tempo real sobre as ações nos bastidores. Helena, agora visivelmente nervosa, tentava explicar a situação aos seguranças que hesitavam, confusos com as ordens contraditórias. Gregório, percebendo que perdia o controle da situação, elevou ainda mais a voz, atraindo a atenção de todos no lobby. O que nenhum deles sabia era que a verdade estava prestes a vir à tona, e que aquele momento de tensão mudaria para sempre o destino do Hotel Majestade. Dona Lúcia, com as mãos ligeiramente trêmulas pela indignação, finalizou a gravação e olhou para o vídeo em seu celular. Sem hesitar, compartilhou as imagens em seu perfil nas redes sociais com uma legenda contundente. Presenciei agora mesmo um absurdo no Hotel Majestade. Homem negro sendo humilhado e expulso por pura discriminação. Compartilhem. A senhora de 68 anos nunca imaginou que seu post ganharia tamanha proporção. Em menos de 15 minutos, o vídeo ultrapassou 1000 compartilhamentos. Usuários do Twitter criaram a hashtag Respeito no Majestade, enquanto no Instagram, influenciadores repostavam as imagens exigindo o posicionamento oficial do estabelecimento. Isso é inaceitável em pleno século XXI, comentou um seguidor. Quero saber quem é esse gerente que acha que pode tratar as pessoas assim, escreveu outro.
A adolescente influenciadora que estava hospedada no hotel imediatamente iniciou uma transmissão ao vivo do lobby, narrando o que acontecia. Estou vendo em tempo real como o racismo estrutural opera nesses espaços de luxo, dizia ela para seus milhares de seguidores. Enquanto Elias permanecia em silêncio estratégico, observando cada movimento, o smartphone de Gregório começou a vibrar incessantemente. Eram notificações de mensagens e ligações da assessoria de imprensa do grupo hoteleiro. O portal G1 já havia entrado em contato solicitando posicionamento oficial sobre o caso que ganhava proporções nacionais. Helena, a concierge, percebeu o celular de Gregório tocando repetidamente e notou o pânico crescente em seu rosto. O gerente, antes tão seguro de sua autoridade, agora alternava entre atender chamadas e lançar olhares nervosos para os hóspedes que apontavam discretamente para ele. Senhor Mendes, a central de comunicação está na linha 3, informou uma recepcionista visivelmente apreensiva. No escritório da holding no Itaim Bibi, Rebecca Langston recebia alertas de monitoramento de crise. A diretora de operações abriu o vídeo e imediatamente reconheceu Elias Barbosa, proprietário de todo o grupo. Seu rosto empalideceu. Preparem o carro, estou indo para Paulista agora, ordenou, enquanto digitava uma mensagem urgente para a equipe jurídica. De volta ao lobby, Dona Lúcia recebia mensagens de agradecimento de desconhecidos. A senhora é uma heroína, dizia um comentário. A idosa, que sempre acreditou no poder da vigilância cidadã, sorriu discretamente enquanto observava o movimento crescente de pessoas filmando a situação. O clima de impunidade que antes pairava no ar havia se dissipado completamente. Agora, cada funcionário do hotel sentia o peso dos olhares públicos sobre suas ações. A tecnologia havia invertido o jogo do poder, e o silêncio estratégico de Elias começava a revelar sua verdadeira força. O burburinho no lobby do Hotel Majestade crescia a cada minuto. O vídeo de Dona Lúcia já circulava entre os smartphones dos presentes, passando de mão em mão como um testemunho silencioso da injustiça que acabara de ocorrer. Uma jovem de cabelos coloridos, sentada no sofá da recepção, levantou-se abruptamente. Isso é inaceitável. Estamos em 2023. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento, exclamou ela, ajustando seu celular em um suporte improvisado. Era Mariana Duarte, uma influenciadora digital com mais de 300 mil seguidores. Com poucos toques, iniciou uma transmissão ao vivo. Oi, pessoal. Estou no Hotel Majestade e acabei de presenciar um caso absurdo de racismo estrutural. Um homem negro foi tratado como intruso simplesmente por não corresponder ao perfil que o gerente esperava, narrava ela, enquanto caminhava pelo saguão, mostrando a confusão que se formava. Outros hóspedes, encorajados pela iniciativa da jovem, começaram a questionar os funcionários. Um casal de meia-idade devolveu as chaves do quarto, afirmando que não permaneceria em um estabelecimento que praticava discriminação. 3 executivos cancelaram uma reserva para jantar no restaurante do hotel. Exigimos uma explicação. Como vocês podem tratar um cliente dessa forma? Questionou um senhor de terno visivelmente indignado. Elias Barbosa permanecia em silêncio, encostado em uma coluna de mármore. Seus olhos atentos registravam cada reação, cada palavra, cada gesto de indignação. A serenidade em seu rosto contrastava com o caos crescente ao redor. Ele observava o poder mudando de mão sutilmente, não mais nas de Gregório, que agora suava frio tentando acalmar os ânimos, mas nas dos próprios hóspedes. Helena Jun, a concierge, olhava nervosamente entre seu terminal de atendimento e o empresário. A jovem funcionária percebeu que algo maior estava acontecendo, algo além do confronto inicial. A notificação de auditoria de conduta ainda piscava na tela do sistema. Isso vai parar agora, gritou Mariana para sua audiência online, que já ultrapassava 1000 espectadores. Vamos mostrar que não aceitamos mais esse tipo de comportamento institucionalizado. O racismo tem nome e sobrenome, e hoje ele se chama Gregório Mendes. A pressão aumentava. Funcionários trocavam olhares apreensivos. O gerente tentava, sem sucesso, convencer os hóspedes a se acalmarem,
prometendo investigar o ocorrido. Mas era tarde demais. A confiança estava quebrada. Em meio ao tumulto, Elias finalmente moveu-se. Sem pressa, caminhou até o centro do lobby. Não precisou elevar a voz. Sua presença por si só começou a atrair a atenção. O silêncio gradualmente se instalou, como se todos pressentissem que o verdadeiro poder acabara de entrar em cena. Com um gesto discreto, Elias Barbosa deslizou o dedo pela tela de seu smartphone. Carla, ative o protocolo 9, murmurou, quase inaudível. A assistente virtual confirmou o comando com uma vibração suave. Em segundos, o sistema interno do Hotel Majestade começou a apresentar falhas estratégicas. No balcão da recepção, o terminal de atendimento piscou antes de exibir uma mensagem em vermelho. Acesso administrativo temporariamente suspenso. A jovem recepcionista arregalou os olhos, tentando reiniciar o sistema sem sucesso. Outros funcionários perceberam que seus crachás digitais não abriam mais as portas das áreas restritas. "O que está acontecendo?" perguntou um dos seguranças, passando o crachá repetidamente na fechadura eletrônica. O pânico começou a se espalhar entre a equipe, especialmente quando notaram que apenas funções básicas permaneciam operacionais. Gregório correu para seu escritório, tentando acessar o painel de controle principal. Seu rosto empalideceu ao ver a mensagem: Auditoria de Segurança em andamento. Autorização Barbosa Participações. Ele finalmente compreendeu com quem estava lidando. No escritório central da holding no Itaim Bibi, os telefones não paravam de tocar. Rebecca Langston caminhava de um lado para outro, tentando organizar informações contraditórias que chegavam a cada minuto. "Temos um problema sério no Majestade", informou sua assistente. "As redes sociais estão fervendo com vídeos de um possível caso de discriminação, e agora o sistema inteiro entrou em modo de auditoria." A diretora de operações pegou seu tablet e assistiu ao vídeo compartilhado por Dona Lúcia. Suas mãos tremeram levemente ao reconhecer Elias no registro. "Meu Deus, é o próprio dono", sussurrou. Enquanto isso, no lobby, Helena observava a situação com uma mistura de apreensão e alívio. Ela notou como Elias permanecia calmo, observando tudo com olhos atentos. O empresário não demonstrava raiva, apenas uma determinação silenciosa. Daniel, do suporte técnico, enviou uma mensagem urgente para Rebeca. "Detectamos alterações suspeitas nos registros de reservas VIP nos últimos 6 meses. Alguém tem manipulado o sistema para filtrar hóspedes por aparência e sobrenome." No meio da confusão crescente, Elias permanecia como uma ilha de tranquilidade. Ele observava cada reação, cada olhar de reconhecimento tardio. O caos digital era apenas o começo de uma transformação maior. Rebeca pegou suas chaves e bolsa. "Estou indo para lá agora", anunciou a sua equipe. "Preparem um relatório completo sobre o histórico de Gregório e acionem o departamento jurídico." Ela sabia que precisava agir rapidamente antes que a situação se tornasse incontrolável. O barulho de saltos ecoou pelo piso de mármore do Hotel Majestade, enquanto Rebecca Langston atravessava o saguão com passos decididos. Vestida em um terno executivo impecável, a diretora de operações tinha sido alertada sobre a situação crítica que se desenrolava. Vinda diretamente da sede da holding em Itaim Bibi, ela tentava manter a compostura, mas sua expressão revelava preocupação. "Por favor, peço a compreensão de todos", anunciou Rebeca ao grupo de hóspedes agitados que se formava no lobby. "Estamos lidando com a situação e garantiremos que tudo seja resolvido adequadamente." Enquanto a executiva acalmava os presentes, seus olhos percorreram o ambiente até encontrar Helena, que permanecia atrás do balcão da recepção com expressão apreensiva. Rebeca fez um gesto discreto, chamando a concierge Gregório para uma sala privativa. "Quero entender exatamente o que aconteceu aqui", exigiu ela, fechando a porta da sala de reuniões. O gerente começou a explicar sua versão, gesticulando nervosamente, mas foi interrompido quando Rebeca mostrou na tela de seu dispositivo o vídeo que Dona Lúcia havia compartilhado, já com milhares de visualizações e comentários indignados. "Isto é um desastre de relações públicas", declarou a diretora, passando a mão pelos cabelos. "Vocês têm ideia de quem é Elias Barbosa?
Ele não é apenas um hóspede VIP, é o proprietário deste estabelecimento. Helena respirou fundo antes de falar. Tentei alertar sobre a reserva legítima, mas fui ignorada. O rosto de Gregório empalideceu. Suas mãos tremiam enquanto tentava formular alguma justificativa. Houve um mal-entendido. O sistema mostrava informações incompletas. O sistema que o Sr. Barbosa mesmo desenvolveu? Rebeca o interrompeu, mostrando em seu smartphone as notificações de auditoria que começavam a chegar. A assistente virtual dele já iniciou um protocolo completo de verificação. Temos evidências de manipulação no cadastro. A diretora se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento na Avenida Paulista. O telefone em seu bolso não parava de vibrar com chamadas da assessoria de imprensa. Isto vai muito além de um incidente isolado, disse ela virando-se para encarar os dois. Estamos enfrentando acusações sérias de discriminação, com potencial para processos judiciais e danos irreparáveis à nossa reputação. Helena reuniu coragem. Há outros casos semelhantes que nunca foram reportados. Rebeca assentiu gravemente. Precisamos de transparência total agora. Vamos nos reunir com o Sr. Barbosa imediatamente e iniciar os procedimentos para reparação. Ela olhou diretamente para Gregório. E você precisa entender a gravidade do que aconteceu aqui hoje. O auditório do Hotel Majestade, normalmente usado para eventos corporativos, estava lotado como nunca antes. Funcionários nervosos ocupavam as fileiras laterais, enquanto hóspedes curiosos preenchiam o centro. Uma tensão palpável pairava no ar quando Elias Barbosa subiu ao palco com passos firmes e postura impecável. Sem pressa, ele ajustou o microfone e olhou para cada canto da sala antes de falar. Seu smartphone transmitia tudo ao vivo para milhares de espectadores nas redes sociais. Bom dia a todos! Sou Elias Barbosa, proprietário do Hotel Majestade e CEO da Barbosa Participações. Um murmúrio de espanto percorreu o auditório. Gregório Mendes, sentado na primeira fileira com expressão pálida, engoliu em seco. Rebecca Langston, ao seu lado, mantinha os olhos fixos em Elias, processando as implicações daquele momento. Esta manhã fui tratado como um intruso no meu próprio estabelecimento, continuou Elias com voz calma, mas firme. Não por acaso ou engano, mas por escolha deliberada. Na tela atrás dele, surgiram capturas de tela do sistema de reservas. Daniel, operando o equipamento técnico, exibia as evidências coletadas, registros de alterações suspeitas, padrões de discriminação em acomodações e o histórico de reclamações arquivadas sem investigação. Nosso sistema registra cada ação, explicou Elias. Cada reserva manipulada, cada reclamação ignorada. Gregório levantou-se abruptamente. Senhor Barbosa, houve um mal-entendido. Seguimos apenas protocolos de segurança. Os protocolos também estão registrados. Interrompeu Elias, sem alterar o tom. E, curiosamente, são aplicados de forma seletiva. Helena Jun, agora de pé, próxima ao palco, reuniu coragem e falou: posso confirmar. Tentei alertar sobre inconsistências no tratamento de hóspedes diversas vezes. Dona Lúcia, sentada entre os hóspedes, levantou seu celular. Tenho mais evidências aqui, se precisarem. O gerente tentou novamente se defender, mas sua voz foi diminuindo ao perceber os olhares dos colegas. Os dados projetados falavam por si. Padrões claros de discriminação, não apenas daquela manhã, mas sistêmicos. Rebeca levantou-se, assumindo uma postura profissional. Senhor Barbosa, como diretora de operações, assumo responsabilidade por não ter identificado estas práticas antes. Solicito permissão para implementar medidas corretivas imediatas. Elias assentiu levemente. Este não é um momento de vingança, mas de correção. O Hotel Majestade foi construído para ser um símbolo de excelência. Excelência não existe sem respeito. A transmissão ao vivo acumulava comentários de apoio. No auditório, o silêncio era profundo. Todos compreendiam que estavam testemunhando não apenas uma revelação, mas uma transformação. O auditório do Hotel Majestade estava em silêncio absoluto quando Helena Jun se levantou. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar transmitia uma determinação nunca antes vista pelos colegas. Inspirada pela coragem de Elias, a jovem concierge ajustou o microfone e respirou fundo.
Trabalho aqui há 3 anos e nunca tive voz, começou ela. Vi hóspedes negros serem direcionados para quartos menos privilegiados, mesmo quando havia disponibilidade de suítes. Vi funcionários serem repreendidos por falarem suas línguas maternas durante intervalos. Eu mesma fui chamada de japinha eficiente pelo Sr. Gregório, como se minha competência fosse uma surpresa por causa da minha origem. Murmúrios de indignação percorreram o auditório. Helena continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Ela relatou como colegas latino-americanos eram constantemente escalados para funções menos visíveis, independentemente de suas qualificações. Contou sobre as vezes em que testemunhou Gregório Mendes instruindo a recepção a verificar com mais rigor reservas de pessoas com sobrenomes não europeus. Não é coincidência que nossos funcionários negros e indígenas nunca passem do 2º andar, afirmou, olhando diretamente para Rebecca Langston. Existe um sistema não oficial, mas bem conhecido, que determina quem serve e quem é servido neste hotel. Quando Helena terminou, Daniel Cho levantou-se com seu tablet nas mãos. O estagiário, geralmente tímido, projetou na tela uma série de gráficos e tabelas extraídas do sistema de reservas. Analisei os últimos 18 meses de registros, explicou ele, apontando para os dados. Existe um padrão claro de manipulação. Reservas feitas por pessoas com sobrenomes como Santos, Silva, Oliveira e outros tipicamente brasileiros são frequentemente realocadas para andares inferiores ou têm seus pedidos especiais ignorados. Daniel mostrou como o algoritmo de alocação de quartos havia sido alterado manualmente centenas de vezes, sempre seguindo o mesmo padrão discriminatório. Apresentou logs que comprovavam o acesso de Gregório ao sistema em horários não convencionais, justamente quando ocorriam essas alterações. O sistema não mente, concluiu o jovem, ajustando os óculos. Estes não são incidentes isolados ou coincidências. É uma política não escrita, mas consistentemente aplicada. Elias Barbosa observava tudo com expressão serena, mas seus olhos revelavam uma mistura de tristeza e determinação. Quando Daniel terminou sua apresentação, o proprietário do hotel levantou-se lentamente. "Obrigado por sua coragem", disse ele, dirigindo-se tanto a Helena quanto a Daniel. "Vocês acabaram de demonstrar que a verdadeira excelência de um estabelecimento não está em seu mármore ou cristais, mas na integridade de quem o constrói diariamente." O auditório do Hotel Majestade, antes o espaço formal para eventos corporativos, transformou-se em um tribunal de verdades há muito silenciadas. Elias Barbosa permanecia sereno no palco, enquanto um a um, funcionários de diferentes setores encontravam coragem para compartilhar suas histórias. Uma camareira de voz trêmula relatou como era constantemente seguida por Gregório quando limpava suítes de hóspedes importantes. Um garçom contou sobre as orientações veladas para atender primeiro clientes de aparência adequada. A recepcionista noturna, com lágrimas nos olhos, descreveu as humilhações sofridas quando atendia clientes negros ou estrangeiros de países não europeus. "Tínhamos medo de perder nossos empregos", explicou o chefe assistente do restaurante. Quem reclamava acabava com horários impossíveis ou transferido para funções inferiores. Helena, agora de pé ao lado de Elias, incentivava os colegas com acenos de cabeça. Sua postura havia mudado completamente. O medo deu lugar à determinação. Daniel Cho, com seu tablet nas mãos, documentava cada depoimento, criando um registro digital que seria impossível de apagar. Rebecca Langston observava atônita. A diretora de operações percebeu que não se tratava apenas de um incidente isolado, mas de uma cultura tóxica, sistematicamente construída sob sua supervisão. Seu olhar cruzou com o de Elias, e ela compreendeu que sua própria posição dependia de como responderia a esta crise. "Não é apenas sobre o que aconteceu hoje", disse um segurança de meia-idade. "É sobre todos os dias em que viramos o rosto porque era mais fácil que enfrentar." O silêncio pesado que seguiu foi quebrado pelo som de passos decididos. Dona Lúcia, com seus 68 anos de dignidade, caminhou até o centro do auditório.
A senhora pegou o microfone com mãos ligeiramente trêmulas, mas sua voz saiu firme, amplificada pelo sistema de som. Tenho visto injustiças por décadas. Cresci quando nos mandavam usar a entrada de serviço. Vivi quando fingiam que não havia vagas para pessoas como nós. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Elias. Mas nunca vi alguém com posição e poder ter a coragem de enfrentar assim, sem gritos, sem violência, apenas com dignidade. Hoje vocês mudaram algo aqui. Não apenas neste hotel, mas em cada pessoa presente. Um aplauso hesitante começou em um canto do auditório, crescendo até se tornar uma ovação. Funcionários que nunca haviam trocado mais que cumprimentos formais agora se abraçavam, unidos pelo alívio de finalmente serem ouvidos. Elias observava tudo com um discreto sorriso. O empresário sabia que aquele momento era apenas o começo. O verdadeiro trabalho viria depois. Mas o silêncio opressor havia sido quebrado, e isso, por si só, já era uma vitória. O auditório estava em absoluto silêncio quando Elias Barbosa se levantou. Com a mesma serenidade que mantivera durante toda a humilhação no lobby, ele ajustou o microfone e olhou diretamente para a plateia, composta por funcionários, hóspedes e diretores. A partir deste momento, o Sr. Gregório Mendes está oficialmente suspenso de suas funções como gerente do Hotel Majestade, anunciou Elias, sua voz firme ecoando pelo espaço. Assim como os demais funcionários envolvidos nas práticas discriminatórias documentadas nos últimos meses. Rebecca Langston, ao lado dele, assentiu gravemente. A diretora de operações tinha chegado determinada a minimizar danos, mas agora compreendia a profundidade do problema institucional que enfrentavam. Carla, execute protocolo de suspensão administrativa, comandou Elias para seu dispositivo. Na tela principal do auditório, todos puderam ver em tempo real o sistema cancelando os acessos digitais. Os crachás de Gregório e outros 4 funcionários piscaram em vermelho na tela, indicando bloqueio completo. O gerente, sentado na primeira fileira, empalideceu. Suas mãos tremiam enquanto tentava acessar seu terminal sem sucesso. O homem parecia verdadeiramente vulnerável. Isso não é uma execução pública ou vingança, continuou o empresário, suavizando o tom. É uma medida necessária para restaurarmos a dignidade deste estabelecimento e a confiança de todos que o frequentam ou trabalham aqui. Helena Jun observava tudo da lateral do palco, seus olhos marejados. A jovem concierge jamais imaginara presenciar uma mudança tão drástica e necessária. Ao seu lado, Daniel Cho monitorava o sistema, garantindo que o bloqueio de acessos ocorresse sem falhas. Nos próximos dias, uma auditoria independente investigará todas as denúncias, explicou Elias. Ninguém será punido sem direito à defesa, mas também não toleraremos que práticas discriminatórias continuem sob o teto de qualquer propriedade do grupo. Dona Lúcia da plateia aplaudiu primeiro, sozinha. Logo foi seguida por outros hóspedes e então por funcionários. Hesitantes no início, mas cada vez mais confiantes. Este hotel não é apenas um símbolo de luxo, concluiu o proprietário. Deve ser um exemplo de respeito e dignidade para todos, independentemente da cor da pele, da origem ou da aparência. Quando Gregório tentou se levantar para protestar, 2 seguranças o acompanharam educadamente até a saída. O mesmo homem que horas antes ordenara a expulsão de Elias, agora deixava o auditório escoltado sob os olhares atentos de todos. Rebecca tomou o microfone. A partir de amanhã iniciaremos um novo capítulo na história do Hotel Majestade, e todos vocês são parte fundamental dessa transformação. O auditório do Hotel Majestade estava completamente lotado. Funcionários, hóspedes e até mesmo alguns jornalistas que conseguiram acesso se apertavam nos assentos e corredores. Elias Barbosa permanecia no palco com a mesma serenidade que demonstrara desde sua chegada, mas agora todos o enxergavam com outros olhos. A partir de hoje,
anunciou o empresário com voz firme, todos os processos internos do Grupo Barbosa Participações passarão por uma auditoria independente. Não estamos apenas buscando culpados, mas transformando estruturas. Elias explicou que o hotel implementaria um sistema de transparência ativa, onde qualquer decisão administrativa seria documentada e justificada. Uma ouvidoria aberta seria criada, permitindo que funcionários e hóspedes reportassem situações de desrespeito sem medo de represálias. O silêncio oprime quando vem do oprimido, mas transforma quando vem de quem tem poder, refletiu ele, provocando murmúrios de aprovação na plateia. Meu silêncio serviu para revelar o que muitos de vocês enfrentam diariamente. Rebecca Langston, até então observando tudo com expressão tensa, levantou-se e pediu o microfone. A diretora de operações parecia ter envelhecido anos nas últimas horas, confrontada com a realidade que seu cargo executivo havia permitido florescer sob sua supervisão. Como representante da diretoria, assumo minha responsabilidade nesta falha sistêmica, declarou Rebecca, com a voz ligeiramente trêmula. Comprometo-me pessoalmente a liderar este processo de mudança e peço a colaboração de todos. Dona Lúcia, sentada na primeira fileira, aplaudiu com entusiasmo, incentivando outros a fazerem o mesmo. A senhora que horas antes era apenas uma hóspede comum, agora simbolizava a consciência moral daquele espaço. Elias apresentou então um cronograma detalhado de implementação das mudanças. O primeiro passo seria uma pesquisa anônima com todos os funcionários, revelando problemas até então invisíveis. Em seguida viria a revisão completa dos protocolos de atendimento e contratação. Não quero um hotel onde pessoas como eu sejam bem tratadas apenas por serem proprietárias, afirmou. Quero um estabelecimento onde qualquer pessoa seja respeitada simplesmente por ser pessoa. No fundo do auditório, Helena Jun e Daniel Cho trocaram olhares de esperança. O que começara como um dia terrível transformava-se em um marco histórico para todos ali presentes. A transparência não é apenas uma política corporativa, concluiu Elias. É um compromisso com a dignidade humana. E isso começa hoje, não amanhã. Quando a reunião terminou, Rebecca aproximou-se do empresário e estendeu a mão, não apenas em cumprimento formal, mas como sinal de um pacto silencioso por mudanças reais e duradouras. Na manhã seguinte à Assembleia, Elias Barbosa convocou uma reunião com todos os funcionários no saguão principal do Hotel Majestade. O silêncio era palpável quando ele subiu ao pequeno púlpito improvisado. Com um sorriso sereno, o empresário anunciou as primeiras mudanças estruturais. Helena Jun é nossa nova supervisora de atendimento, declarou ele, enquanto a jovem concierge, visivelmente emocionada, caminhava até a frente. Sua coragem e integridade são exatamente o que precisamos para reconstruir a confiança neste estabelecimento. Helena, ainda processando a notícia, apertou a mão de seu novo mentor com firmeza. Ela havia arriscado seu emprego ao confrontar Gregório no dia anterior, mas jamais imaginara que seria recompensada desta forma. Obrigada pela confiança, disse ela, olhando para os colegas que aplaudiam. Prometo trabalhar para que todos sejam tratados com o mesmo respeito, independentemente de quem sejam. Em seguida, Elias chamou Daniel Cho. O estagiário de TI, que havia identificado as manipulações no sistema de reservas, foi convidado a integrar o recém-criado Núcleo de Inovação Tecnológica do Grupo Barbosa Participações. Sem sua atenção aos detalhes e compromisso com a transparência, talvez nunca descobríssemos o que estava acontecendo, reconheceu o proprietário. Precisamos de pessoas como você, que usam a tecnologia para promover justiça. Daniel, normalmente tímido com multidões, sorriu abertamente. Pela primeira vez em sua carreira, sentia que seu trabalho técnico tinha impacto real na vida das pessoas. Rebecca Langston, observando atentamente do fundo do saguão, percebia como aquelas promoções enviavam uma mensagem clara para toda a equipe. Integridade seria valorizada acima de hierarquias rígidas. O impacto foi imediato. Funcionários que antes cumpriam ordens sem questionamentos começaram a compartilhar ideias para melhorar o atendimento.
Uma camareira sugeriu um sistema anônimo para relatar comportamentos inadequados. Um garçom propôs treinamento sobre diversidade cultural para a equipe do restaurante. Vejam só, comentou Elias com Rebeca, enquanto observavam a equipe interagindo com entusiasmo renovado. Quando as pessoas se sentem seguras para falar, descobrimos que nunca faltaram boas ideias, apenas espaço para expressá-las. No final da reunião, Helena recebeu seu novo crachá digital de supervisora. Ao passar pelo terminal de acesso às áreas administrativas, sentiu o peso da responsabilidade. Não seria fácil mudar uma cultura organizacional enraizada, mas olhando para Daniel e para o restante da equipe, agora mais unida e motivada, ela sabia que não estaria sozinha nessa jornada. O Hotel Majestade, antes conhecido apenas por seu luxo, começava a construir uma nova reputação, a de um lugar onde dignidade e respeito eram verdadeiramente valores inegociáveis. As notificações no celular de Elias Barbosa não paravam de chegar. Hóspedes que testemunharam o incidente compartilhavam mensagens de apoio nas redes sociais, criando uma onda de solidariedade que ultrapassou as paredes do Hotel Majestade. Nunca havia uma resposta tão digna a uma situação tão indigna, escreveu um empresário que estava hospedado no quarto andar. A repercussão positiva surpreendeu até mesmo Rebeca, que monitorava as menções online com uma mistura de alívio e admiração. As avaliações do hotel estão subindo, não caindo, comentou ela durante uma breve reunião com o proprietário. As pessoas valorizam a transparência e a justiça. Uma jovem influenciadora de 17 anos, que estava hospedada com os pais, publicou um vídeo que alcançou mais de 200 mil visualizações em apenas 3 horas. Hoje presenciei uma aula de liderança ética, dizia ela enquanto mostrava imagens do auditório lotado. O Sr. Barbosa não precisou gritar ou humilhar ninguém para demonstrar seu poder. Ele simplesmente usou a verdade como ferramenta. Elias sorriu discretamente ao assistir ao vídeo. Sua estratégia havia funcionado melhor do que esperava. O silêncio, quando bem empregado, podia ser mais poderoso que qualquer discurso inflamado. Na manhã seguinte, Dona Lúcia recebeu um convite especial, um café com um empresário na área reservada do restaurante. A senhora chegou pontualmente, com seu dispositivo ainda em mãos, como se estivesse pronta para registrar mais um momento histórico. A senhora é uma heroína moderna, comentou Elias, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Dona Lúcia riu, ajeitando os óculos. Sou apenas uma velha que já viu injustiça demais para ficar calada. Durante 1 hora, os dois conversaram sobre transformações sociais, esperanças e memórias. Ela compartilhou histórias de sua juventude, quando presenciou momentos cruciais da luta por direitos civis no país. Ele ouviu atentamente, reconhecendo naquela senhora a sabedoria que só a experiência proporciona. Sabe o que mais me impressionou em você? Perguntou ela, mexendo a colher no café. Não foi seu poder ou sua posição. Foi sua paciência. Você esperou o momento certo. Elias assentiu. Aprendi com meu avô que a pressa é inimiga da justiça verdadeira. Ao se despedirem, Dona Lúcia segurou as mãos do empresário com firmeza. Continue assim. O mundo precisa de líderes que saibam a diferença entre vingança e transformação. Enquanto ela se afastava, Elias percebeu que havia encontrado não apenas uma aliada, mas uma conselheira inesperada naquela jornada de reconstrução. O auditório do Hotel Majestade estava lotado de jornalistas, enquanto câmeras transmitiam ao vivo para todo o Brasil. Elias Barbosa, sentado à mesa central com postura serena, aguardava o início da coletiva. Ao seu lado, Rebecca Langston organizava documentos que detalhariam as mudanças estruturais no grupo. Agradeço a presença de todos, começou Elias com voz firme. O que aconteceu neste hotel não foi um incidente isolado, mas o reflexo de um problema sistêmico que precisamos enfrentar juntos. Repórteres levantavam as mãos ansiosos, mas o empresário conduzia a narrativa em seu próprio ritmo. Quando questionado sobre sua reação contida durante o episódio de discriminação, ele sorriu brevemente. Silêncio não é submissão, é estratégia para a mudança verdadeira. Observar antes de agir me permitiu entender a profundidade do problema e transformá-lo em oportunidade de renovação.
Rebeca apresentou então o novo programa de diversidade e inclusão do Grupo Barbosa Participações, com metas claras e auditoria externa semestral. Helena Jun, recém-promovida, compartilhou sua experiência como funcionária que testemunhou a transformação. Estamos comprometidos com ações concretas, não apenas declarações de intenção, afirmou a diretora de operações, detalhando investimentos em treinamento e mudanças nos processos de contratação. Uma jornalista questionou se não teria sido mais eficaz demitir todos imediatamente, como sugeria o título viral nas redes sociais. Justiça não é vingança, respondeu Elias. Alguns foram afastados, como o Sr. Gregório, por condutas incompatíveis com nossos valores. Mas a maioria das pessoas precisa de oportunidade para crescer e aprender. Do fundo da sala, Dona Lúcia observava com aprovação. A senhora, cujo vídeo havia catalisado a pressão pública, recebeu um aceno discreto do empresário. Os veículos de comunicação que inicialmente noticiaram o escândalo agora destacavam a resposta institucional como exemplo de liderança responsável. Analistas de mercado comentavam como a crise havia sido transformada em oportunidade de fortalecimento da marca. O Hotel Majestade será um espaço onde dignidade não é privilégio, mas direito, concluiu Elias. E convido a imprensa a nos acompanhar nesta jornada, não apenas para cobrar, mas para celebrar cada avanço. Ao final da coletiva, Daniel Cho apresentou um novo portal de transparência do grupo, onde qualquer cidadão poderia acompanhar as métricas de diversidade e inclusão em tempo real. A tecnologia, antes usada para expor o problema, agora serviria como ferramenta de prestação de contas. Enquanto as câmeras se desligavam, Elias permanecia no palco, conversando individualmente com jornalistas. O homem que entrou silencioso no hotel dias antes, agora tinha a atenção de todo o país, provando que sua voz, quando finalmente usada, carregava o poder da transformação. 3 meses após o incidente, o Hotel Majestade respirava novos ares. Os corredores de mármore que antes testemunharam discriminação, agora ecoavam com vozes diversas de uma equipe renovada. Elias Barbosa caminhava pelo saguão, observando com satisfação as mudanças implementadas sob sua direção. O programa Talentos em Ascensão, idealizado por Helena Jun, já havia promovido 5 funcionários de áreas operacionais para cargos de gestão. Entre eles estava Joaquim, um zelador que agora coordenava toda a equipe de manutenção, revelando um talento administrativo que o antigo sistema jamais teria reconhecido. No centro do lobby, um painel digital interativo exibia depoimentos anônimos de hóspedes e colaboradores. Pela primeira vez em 15 anos de hotelaria, sinto que minha voz importa, lia-se em um dos relatos. O empresário sorriu discretamente ao passar pelo dispositivo. Aquela havia sido uma sugestão de Daniel Cho, agora líder do Departamento de Inovação. Os treinamentos semanais de inclusão e diversidade tornaram-se obrigatórios para todos os níveis hierárquicos. Rebecca Langston, inicialmente cética, surpreendeu-se ao perceber como essas sessões melhoravam o ambiente de trabalho e a satisfação dos hóspedes. Os índices de avaliação positiva haviam subido 23% em apenas 2 meses. Senhor Barbosa, temos os relatórios da última pesquisa de clima organizacional, disse Helena, aproximando-se com um tablet. Ela agora coordenava toda a experiência do cliente, com uma equipe dedicada a garantir que ninguém mais se sentisse invisível ou desrespeitado naquele espaço. Elias examinou os números com a mesma serenidade de sempre. Sua presença no hotel, antes rara, tornara-se mais frequente. Não por desconfiança, mas pelo prazer de testemunhar a transformação. O que mais me impressiona, comentou Daniel durante uma reunião de diretoria, é como os funcionários estão propondo soluções por conta própria. O jovem executivo apresentou um aplicativo desenvolvido pela própria equipe de recepção, que garantia tratamento padronizado e respeitoso a todos os hóspedes. Nas redes sociais, o caso do Hotel Majestade transformara-se em estudo de caso sobre gestão ética.
A adolescente influenciadora, que documentara o incidente original, agora produziu uma série sobre empresas que transformavam crises em oportunidades de mudança. Elias mantinha sua rotina discreta, mas não deixava de acompanhar cada detalhe. Ao fim de mais um dia produtivo, ele observou o movimento do saguão de sua suíte. O silêncio estratégico que adotara naquele dia crucial havia se transformado em uma sinfonia de respeito e dignidade que ecoava por todo o estabelecimento. A verdadeira mudança, pensou, não estava apenas nos processos, mas nos corações e mentes que agora compreendiam o valor da igualdade. 6 meses depois, o Hotel Majestade respirava um ar diferente. Elias Barbosa observava o movimento no saguão renovado, onde funcionários de diversos perfis atendiam hóspedes com a mesma atenção e respeito. O empresário refletia sobre como seu silêncio estratégico havia sido mais poderoso que qualquer discurso inflamado. Não era apenas sobre demitir pessoas, mas sobre transformar sistemas. Helena Jun caminhava pelo lobby com a confiança de quem encontrou seu lugar no mundo. Como supervisora de atendimento, ela havia implementado protocolos que garantiam tratamento igualitário a todos os hóspedes. Seu olhar cruzou com o de Elias e um sorriso discreto foi trocado. A cumplicidade silenciosa de quem enfrentou uma tempestade e saiu fortalecido. No setor de tecnologia, Daniel Cho liderava uma equipe diversificada no desenvolvimento de um sistema de feedback em tempo real. O jovem que antes hesitava em expressar suas ideias, agora conduzia reuniões com segurança, inspirando outros funcionários a contribuírem com sugestões. Transparência não é apenas sobre mostrar dados, mas sobre ouvir todas as vozes, costumava dizer em seus treinamentos. Rebecca Langston apresentava os resultados do trimestre em uma reunião aberta a todos os funcionários, uma nova política implementada após a reestruturação. Os números mostravam não apenas crescimento financeiro, mas também índices de satisfação recordes entre hóspedes e equipe. O silêncio tem poder quando usado como ferramenta de observação e não de submissão, comentou Elias durante um café com Dona Lúcia, que agora frequentava regularmente o hotel. A senhora, que se tornara uma espécie de conselheira informal, assentiu com sabedoria. "Sabe o que mais me impressiona?" perguntou ela, observando o movimento no saguão. "Como as pessoas agora se olham nos olhos. Ninguém mais é invisível aqui." Naquela noite, durante um evento de premiação do setor hoteleiro, o Majestade recebeu reconhecimento por suas práticas inclusivas. No palco, Elias dividiu o troféu com Helena e Daniel, um gesto simbólico que não passou despercebido pela imprensa. O que antes era apenas um estabelecimento de luxo na Avenida Paulista, agora representava algo maior. A prova viva de que instituições podem ser transformadas quando lideradas com integridade e coragem. O legado do silêncio de Elias ecoava muito além das paredes do hotel. Inspirava outras empresas a reverem suas práticas e a reconhecerem que dignidade não é um privilégio, mas um direito fundamental. E assim, entre os corredores elegantes e os elevadores espelhados, uma verdade simples havia se estabelecido. O verdadeiro luxo não está nos mármores ou cristais, mas no respeito que permeia cada interação humana.